capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Olha para o teu irmão e diga, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Podemos assentar. O óleo foi determinado por Deus para várias situações. Mas quando se fala óleo sobre a cabeça, se fala de unção. E a unção é a separação. Quando foi determinado que os sacerdotes deveriam ser ungidos em cabeça, na sua cabeça, foi determinado então que eles fossem separados de tudo. Eles fossem separados no manuseio, na maneira de viver, com quem conversar, com quem casar-se. Foi ditado então uma regra de vida para cada um deles. Eles não podiam casar com mulheres que fossem não virgens. Eles não podiam casar com mulheres divorciadas. Os sacerdotes não podiam tocar em coisas imundas. Os sacerdotes não podiam ter amizades que não fossem adequadas. Então foi passada uma lista para os sacerdotes, porque eles traziam a coroa do azeite sobre as suas cabeças. A palavra do Senhor diz que nós, por recebermos o Espírito Santo de Deus, nós temos então a unção do Santo. E nós somos pessoas separadas, amém? Foi ditada regras para mim e para você, para que nós continuemos santos e separados. Quando é que eu e você corremos o risco de perdermos a unção do Senhor? Quando infringimos essas regras. Quando o sacerdote infringia a regra, e uma das regras do sacerdote era não beber bebida alcoólica. Quando o filho de Arão, os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, estavam um pouco alto por conta do vinho, eles ofereceram fogo estranho no altar e foram incendiados pelo Senhor. Haviam várias regras que o sacerdote não podia infringir. Ele tinha que ser totalmente separado. Quando nós falamos de santificação, nós falamos de separação. Quando você lê aquilo que Paulo escreve sobre a comunhão, que comunhão tem a nossa comunhão com o mundo, com Belial, com as trevas, com Satanás, ele fala sobre a separação. Ele diz assim, vocês precisam aprender a estar separados. E quando a palavra do Senhor diz, nunca falte óleo sobre a sua cabeça, ou seja, nunca falte unção sobre você. Nunca falte unção sobre a sua vida. Porque se faltar unção sobre você, você é um prato cheio para Satanás. Existem algumas pessoas que a unção faltaram. Como, por exemplo, Sansão. Sansão perdeu a unção porque ele não levou a sério. Algumas pessoas perderam o espírito porque não levaram a sério. Para iniciar, eu queria perguntar uma coisa para você. O quanto valor você tem dado à unção do Espírito Santo sobre a sua vida? Sabe, irmãos, existem pessoas que não conseguem entender a diferença de ter um dom que beneficie algum e a diferença de ter a comunhão com o Espírito Santo. Quando eu e você temos a comunhão com o Espírito Santo, nós não temos apenas dons. Nós não somos apenas um vaso. Nós somos um templo. Você sabe qual é a diferença do vaso e do templo? O vaso, ele é útil para servir o outro. O templo é a habitação de Deus. Existem pessoas que se contentam e se conformam em ser apenas vasos. Deus, eu quero ser um vaso em tuas mãos, tá? Você será um vaso e você será usado para abençoar outras vidas. Mas nada melhor que você desejar e querer ser o templo. Deus, eu quero ser um templo. O templo do teu Espírito. O templo do teu Espírito. Eu preciso ser o templo do seu Espírito. Eu preciso que haja em mim a sua glória. Eu preciso que haja em mim a sua presença. Eu preciso que haja em mim a tua palavra. Eu preciso que haja em mim as suas modificações, as suas mudanças. E a palavra do Senhor diz assim, nunca falte
óleo sobre a sua cabeça. Eu quero falar sobre uma situação na sua vida que realmente não se pode faltar. Eu quero que você vá comigo em Salmos 141. Salmos 141. 140 primeiro. Salmos 140, versículo 7. O salmista Davi orando a Deus, sabendo da importância da cabeça, da mente. É muito importante você ter partes em você que sejam fortes. Mas se você tiver que escolher qual a parte em você que seja forte, escolha a sua cabeça. Escolha a sua mente. Uma mente que consiga distinguir entre certo e errado pelo juízo da palavra. Uma mente que consiga mapear uma situação e fazer uma situação administrada e observar qual é a estratégia de Satanás e o que ele quer. Por exemplo, nas batalhas. Quando você passa por batalhas, por guerras. Qual é a importância de você identificar a atitude necessária, da maneira necessária, na hora necessária? Você já perdeu a cabeça numa batalha? Você fala, perdi a cabeça, ou seja, você diz, fiz o que não devia ter feito. Agora, existem algumas pessoas, elas têm dificuldade de maturidade. O salmista Davi dizendo assim, Senhor, o Senhor cobriu a minha cabeça no campo de batalha. A importância de você não perder a unção, não perder o óleo sobre você, no período de suas batalhas. Continuar separado. Separado das infiltrações, separado da contaminação, separado, blindado, não agindo conforme a sua humanidade, mas agindo conforme o que você é, um cristão. Salmo 140, versículo 7. Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação. Tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha. Sabe o que o Davi estava falando? Se você ler o Salmo, ele fala sobre os inimigos que fizeram armadilhas por meio da fala, por meio da boca. Que armaram laços. E ele diz, o Senhor me cobriu a cabeça. O Senhor impediu com que eu fosse contaminado. O Senhor impediu que a minha mente voltasse para as estratégias do inimigo. A minha mente foi guardada para servir-te. A minha mente foi guardada para poder analisar e observar o que eu preciso fazer e como eu devo fazer. Satanás, ele trabalha ao nosso derredor com o objetivo de infiltrar na sua mente uma semente maligna e por meio desse pensamento montar um raciocínio e por meio desse raciocínio elaborar um plano para que você haja de uma maneira indevida. O salmista Davi diz assim, cubra a minha cabeça no dia da minha batalha. Não me deixe pensar errado, não me deixe agir errado, não me deixe entrar em fermentação, não me deixe aceitar coisas ruins, não me deixe pensar coisas ruins, não me deixe eu me intrometer em situações que não são para mim. Aí ele diz assim no versículo de número 41, 141, versículo de número 5, olha o que ele diz. Ele diz que existem pessoas que o ajudavam a manter uma mente firme. Ele diz que Deus coloca perto dele pessoas que, pela repreensão, faz bem para ele. Você sabe que uma das coisas que Davi tinha era a humildade, né? Davi sabia ouvir. Davi reconhecia quando Deus estava falando com ele. Por meio... Se fosse uma criança, ele conseguia reconhecer. Quantas vezes ele foi livre
porque ele sabia ouvir quando Deus falava com ele. A Bíblia diz em Salmo 141, versículo 5, fira-me o justo, isso será uma benignidade para mim. Se uma pessoa correta e justa me ferir, isso é a maior bondade que essa pessoa poderia me fazer. Você acha que os crentes estão assim hoje? Hã? Quando alguém olha para você e vê você no erro, e vê você dando passos para a destruição, essa pessoa ela não pode te corrigir, porque se ela te corrigir, você vai virar contra ela. Mas essa pessoa só está te corrigindo porque ela se importa com você. Porque se ela não se importasse com você, tanto faz. Tanto faz. Quando alguém chega para você e diz assim, olha, da maneira que você está, você não pode ficar. É porque essa pessoa, ela se importa com você, porque ela te ama. As pessoas que você não ama, as pessoas que você não se importa, tanto faz. Você não vai ter desgaste. Você não vai se desgastar. Deu para você entender? Então Davi, ele tinha essa consciência que Deus levantava pessoas justas e corretas para repreendê-lo. Ele conseguia identificar o amor de Deus através da correção. E a palavra em Hebreus ela é muito clara quando a palavra do Senhor diz que Deus corrige a quem Ele ama. E se eu não consigo receber a correção de Deus, eu não sou filho, eu sou bastardo. Então Davi dizia assim, fira-me o justo, isso será a maior bondade de Deus na minha vida. Benignidade é bondade divina. Como é importante você ter o cuidado de Deus quando alguém que ama você chega e te exorta e te repreende. Mas se você fecha para isso, como é que Deus vai manifestar o amor corretivo dele para com você? Se você é uma pessoa que sempre está certo, se você é uma pessoa que coloca uma barreira de separação entre você e as pessoas corretas e as pessoas certas, porque existem pessoas corretas neste mundo, existem pessoas que estão do lado certo, existem pessoas ainda que fazem as coisas da maneira certa. E se nós não estivermos com os nossos ouvidos atentos, nós vamos perder. Aí ele ainda continua dizendo o seguinte, repreenda-me, e será um excelente óleo que não me quebrará a cabeça. Ele diz assim, a repreensão do justo vai ser unção para a minha vida. Não vai me quebrar a cabeça, vai ser unção. Eu queria perguntar uma coisa para você. Quando Deus te repreende, você fica com a cabeça quebrada ou você fica ungido, mais ungido ainda? Quando é que Deus usa uma pessoa que me ama, que se importa comigo, para me repreender? E a minha unção aumenta. O óleo começa a escorrer quando o meu coração se quebranta para aquela repreensão. Quando eu sei que Deus está cuidando de mim. Quando alguém chega com uma palavra, com uma frase. Pode ser seu cônjuge, pode ser alguém, sabe? Fazendo com que você volte à sobriedade, fazendo com que você desacentue aquela situação, para que haja menos de você, menos de você, menos de você e mais de Deus. Quanto mais de você tiver, menos unção você tem. Quanto mais cheio de si, quanto mais a sua vontade impera, quanto mais o seu querer te domina, menos unção você tem, e muito mais probabilidade de queda, e muito mais probabilidade de desastre. Quanto mais do Espírito, mais oportunidade, mais chance você tem. E ele diz assim, se um justo me repreender, isso é óleo na minha cabeça, isso é unção para mim, isso não quebra a minha cabeça. Não me deixa envergonhado, não me deixa chateado, não me deixa ensoberbecido, não me deixa orgulhoso. Irmãos, os crentes hoje sofrem de orgulho. Existem várias pestes dominando sobre os crentes. Os crentes, quando eles passam por uma situação difícil, ao invés deles se humilharem, como nós lemos no começo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ao invés deles se humilharem, ao invés deles questionarem, Deus, onde é que eu errei? Deus, não, eles se insurgem em si mesmos, dizendo, não, peraí. A humildade, ela salva.
Os humildes, não falta óleo sobre a cabeça de uma pessoa humilde. Os humildes são aqueles que alimentam a unção sobre as suas cabeças. O orgulho e a soberba, ele tira a unção da sua cabeça. Davi diz claramente: se o justo me ferir, isto é um ato de bondade que ele vai fazer para mim. Ferir mesmo, dizer de uma maneira severa: você está errado, não é assim, não é dessa maneira. Chamar atenção. Queria perguntar uma coisa para você: você é assim? Quando Deus te exorta, quando Deus te repreende, quando Deus te fere, você fala: Deus, muito obrigado, o Senhor mostrou para mim a sua bondade. O que é que nós temos feito com as feridas que Deus tem causado em nós, para que sejamos melhores? Quantas vezes Deus me fere, como diz a Escritura, para me curar? Ele te fere para te curar. Ele te machuca para te curar. Para arrancar, para rasgar de dentro do seu coração aquele mal que havia. Para expurgar de dentro de você aquilo que existe. De que maneira o Senhor vai limpar seu coração? Ele diz: eu firo para sarar. Quantas situações provocativas que vão te ferir, que vão te humilhar, que vão te deixar sem forma, que vai te deixar de cabeça para baixo, que vai te deixar sem solução, sem saída. Ele está curando você. É a maneira que Deus tem para expurgar os males que existem dentro de nós. E aí nós nos insurgimos contra Deus, nós nos levantamos contra Ele. Deus quer o seu bem, Deus quer o meu bem. E quando Ele me fere, é para me curar. E quando Ele te fere, é para te curar. Olha para o seu irmão e diga: você entende isso? Quantas feridas têm chegado até você, que tem feito você engolir seu orgulho? Quantas feridas têm chegado até você, que tem feito você repensar na sua vida, repensar na sua situação? Até quando nós vamos ser bibelôs? Até quando nós vamos ser pessoas intocáveis? Até quando? Até quando? Até quando? Somos soldados. E você forma um soldado, não é com plumas nem paetês. Você forma um soldado com lama, com lodo. Você forma um soldado com ração, não é com manjares, é com ração. É assim que você forma um soldado. É fazendo passar medo, para saber que o medo não faz nada. Quando você passa por medo, você diz: espera aí, o medo não me causa dano. Eu posso sentir medo e posso continuar. É fazê-lo sentindo medo, é fazê-lo sentindo a consistência do coração dele. O que você faz quando o vômito vem? Você joga fora. E sabe quando o Senhor provoca vômito em você? E você começa a sentir o gosto da sua timidez, o gosto da sua soberba, o gosto da sua arrogância, o gosto da sua fraqueza. É de você que está vindo aquilo. E você sente o gosto daquilo tudo. De que maneira o Senhor faz isso? Ferindo você. Provocando uma situação que vai te mostrar, vai fazer você provar aquilo que existe dentro de você. E ele diz assim: vai ser um excelente óleo. Diga para o seu irmão: o melhor óleo é a tua repreensão para mim. Fala assim: não vai quebrar minha cabeça não. Amém? O melhor óleo que existe é aquele que vem da parte de Deus por meio da exortação, por meio da repreensão. Esse óleo nos unge, esse óleo nos abençoa, este óleo nos faz pessoas melhores. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus tem escolhido a dedo pessoas que te amam, para te exortar, para te repreender, para te abençoar e te mostrar o caminho. Eu quero que você vá comigo em Isaías capítulo 1, nós já vamos orar. Isaías capítulo 1, versículo de número 5. Quero falar um pouquinho sobre o que a falta do óleo provoca. Castigo e rebelião.
O Senhor dizendo para Israel, diz assim: por que mais vocês se rebelariam? Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Você sabe o que é rebeldia? Esse mau humor, essa ingratidão. Pastora, por que a ingratidão é rebeldia? Por que você acha que a ingratidão é rebeldia? Mal-humorado, ingrato, autodestruição, fazendo coisas de uma maneira irreverente, sem pensar na consequência. Isso é rebelião. Quando você vive a sua vida do seu jeito, isso é rebelião. Quando você vive a sua vida, você faz o que você acha que você deve fazer com a sua vida. Você fala, você vai, você vem, sem entender que Deus é o dono da sua vida. Isso é rebelião. Quando você rejeita a ação do Espírito Santo, quando você rejeita a obra que Deus tem para você, quando o Senhor te exorta e te repreende, e você tem dificuldade de aceitar, tem dificuldade de abrir o coração, isso é rebelião. Quantas pessoas em rebelião dentro das igrejas? O Senhor vai podar, o Senhor vai moldar, elas não aceitam. O Senhor vai corrigir, elas não aceitam. Elas se insurgem, fecha a cara, tranca a cara. Para que isso aí? Irmãos, nós precisamos de correção, senão não vai ter óleo. Se não houver correção, o óleo acaba. Diga isso para o seu irmão. Se não houver correção, o óleo acaba. Se não houver correção, o óleo acaba. Onde não tem correção, o óleo acaba. Tem que ter correção. Tem que ter mudança. Nós temos que abrir o nosso coração para a correção de Deus. Quantas mulheres revoltadas, quantos homens, quantos jovens revoltados, pessoas revoltadas, rebeliadas contra a vida, não tem gratidão, não tem alegria. O que você acha que é a rebelião? É esse comportamento inadequado dos crentes. Toda vez que você tem um comportamento inadequado, isso é uma rebelião. Quando Samuel chegou para Saul e disse para ele: você comete pecado de rebelião, pecado de feitiçaria, aliança com o inferno. Olha para o seu irmão e diga assim: comportamento inadequado é rebelião. Por quê? Porque você não ouviu o Espírito Santo. Porque você não atendeu, você virou as costas para a palavra. Você conhece a palavra. E na hora de fazer você fez o contrário. Isso é rebelião. Você simplesmente fez aquilo que você achou que podia fazer. Mas quem diz que eu e você temos a liberdade de fazermos o que nós queremos? Nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos os mandamentos. Quantos crentes com comportamentos de rebelião? Quantas esposas, quantos maridos, quantos filhos? Aí eu vou te dizer uma coisa. A mãe cria o filho e não quer que ele seja rebelde, mas a mãe é rebelde. Você acha que essa mãe tem alguma chance de não ter um filho rebelde? Irmãos, tem um versículo da palavra de Deus que você conhece muito bem. O que o homem semeia, ele colhe. Quando você é uma pessoa rebelde, quando você não tem gratidão, quando você é uma pessoa desequilibrada, quando você faz aquilo que dá na sua cabeça, você está semeando no seu próprio terreno. Não tem como você livrar os seus da rebelião. Você está semeando, você vai colher. A questão é, seu comportamento define quem é você. A palavra do Senhor diz assim: por que vocês serão mais castigados por causa da rebelião? Quando você tem que escolher entre o que você quer e obedecer a Deus, o que você faz? O que você quer? Rebelião. Você está virando as costas para Deus. O que é que o profeta Natan disse para Davi? Você desprezou a palavra do Senhor. Você fez o que você quis, com quem você quis e do jeito que você quis. Isto é rebelião.
palavra do Senhor diz assim, Isaías 1:5. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Diga assim, quando falta óleo, a cabeça fica doente e o coração fica fraco. Você quer uma cabeça ungida com óleo, para que ela esteja coberta, para que você aumente em unção, ou você quer uma cabeça doente e um coração fraco? Eu queria que você identificasse qual é a quantia de óleo que tem na sua cabeça, sobre a sua cabeça. Vamos lá. O Espírito Santo consola você. Você fala em línguas estranhas, você tem dons, você sente a presença de Deus. 10 ml. O Espírito Santo te dirige, te mostra o caminho, testifica com você. 20 ml. O Espírito Santo te exorta, te repreende, fala, ensinando a Escritura, 30 ml. O Espírito Santo luta contra a sua carne, 40 ml. O Espírito Santo venceu a sua carne. Você só faz o que Deus quer. Diz você quanto é. Você só tem a cabeça coberta. Quando? Sua vontade, seu querer, sua personalidade não é nada. O Espírito Santo é quem governa. Ele é quem manda. Ele dirige, cabeça coberta. Aí você fala, por que Satanás encontra brecha? Por quê? Faltou óleo. Falta óleo, os espíritos de embaraço aglomeram. Falta óleo, vem nervosismo, vem ira, vem a velha criatura. Aí você diz assim, mas eu não consigo vencer a velha criatura. Claro, com essa quantia de óleo que você tem na sua cabeça, você não consegue vencer nem a própria guerra. Quando é que a sua cabeça está coberta e não falta óleo na sua cabeça? Quando você não tem que ficar lutando contra a velha criatura, você não tem que ficar lutando para não fazer. A sua própria vontade já se sujeitou ao domínio e governo da palavra. Então a sua cabeça está coberta. Você pode entrar nas batalhas, na guerra, você vai receber repreensão, e você vai aumentar em unção, aumentar em óleo. Põe a mão assim na sua cabeça, vê o quanto de óleo tem. Está faltando óleo? A palavra do Senhor diz, nunca. Amanhã você pode precisar da unção que você não tem, e aí? Vai cair. Vai xingar, vai blasfemar, vai mentir, vai cobiçar, vai fazer mal, vai explodir, vai irar. Por quê? Porque não falta óleo. Semana que vem, você pode precisar da unção que te falta. Você vai voltar naquela miséria, você vai voltar a fazer o que você fazia, você vai voltar a viver como você vivia, porque faltou óleo. Desviou. Desviou agora? Não, estava faltando óleo muito tempo atrás. O óleo que falta hoje, você vai sentir que ele está faltando amanhã. Quando é que as 5 virgens loucas descobriram que não tinham óleo suficiente? Quando o noivo apareceu. Não tinha óleo para continuar a jornada, até o encontro com o noivo. Sabe quando é que você vai sentir falta do óleo? Quando era para você ficar quieto e você falou. Quando era para você ser crente, você agiu igual um ímpio. Aí você vai descobrir. O que eu tenho de óleo não é suficiente. Mas Deus não está falando com você agora? E por que não correr atrás para que você tenha óleo suficiente e nunca falte óleo sobre a sua cabeça? Por que a recomendação é nunca falte óleo sobre a sua cabeça? Porque Satanás está ao teu redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E se faltar a unção sobre a sua cabeça, ele vai tragar você.
Você vai cair no pecado, você vai deslizar, você vai mentir, você vai gritar, você vai se irar, você vai blasfemar, você vai agir inadequadamente. Quando falta óleo sobre a nossa cabeça, nós não recebemos o conforto, o consolo, a direção, o ensinamento necessário. Nós não recebemos o poder do Espírito Santo que precisamos para sair daquela situação. Se você não tem óleo suficiente na sua vida, você vai cair. Eu queria perguntar para você, qual é a quantidade de óleo que você tem sobre a sua cabeça? Sua cabeça está coberta. Você está tranquilo quanto a isso? O Espírito Santo é quem governa. Não tem mais querer, não tem mais personalidade, não tem mais vontade, não tem mais a sua voz, a sua palavra, não tem mais o que você quer. Aqui quem manda é a palavra, é o governo de Deus. Na minha vida quem dirige é Deus. Não tem mais os meus sentimentos, não tem mais o meu orgulho ferido, não tem mais a minha vontade. É a vontade de Deus que é soberana.